Nossa estratégia é de passar alguma coisa antes para você já ir verificando, para você já ir se apropriando para enriquecer nosso diálogo aqui, nossa apresentação, né? O ponto de mutação que nós discutimos na TPC passada, eu achei que não ficou bom ainda, porque se trata de um livro de mais de 400 páginas, sendo que o filme pegou só um recorte do livro, né? Pegou só umas partes principais, e às vezes não retratou, não expressou bem a ideia do que o autor queria passar. O Fritjof Capra, austríaco, né, físico, ele mostrou de uma forma resumida toda a história da humanidade, a história da ciência, né, mas com viés nos paradigmas, né, os paradigmas que norteou o desenvolvimento da humanidade até então. E ele cita aí, lógico, muitos cientistas, muitos pensadores da época, né? E muitos ficaram de fora, às vezes ficaram muitas ideias aí, ficaram pendentes. E como a gente já está tratando o assunto, e uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar é a seguinte: a gente passa o olho por cima de uma coisa, pega lá o título, pega algumas ideias daquilo e acha que a gente se apropriou, né? E aí, num segundo momento, quando a gente vem discutir aquilo, fala, pô, mas isso de novo, né? Quer dizer, nós tivemos uma ideia muito vaga, muito superficial daquilo ali, e só que o nosso cérebro tende a rejeitar, porque, poxa, isso aqui já está registrado que eu já vi, mas na realidade a gente não viu, né? Esse livro, Ponto de Mutação, tem assunto aí para a gente discutir o ano inteiro e ainda não dá tempo, né? Porque são muitas coisas que se reporta a ele, né? Que a gente consegue fazer inferências, assim como a Bíblia, né? Então, começando aqui, eu vou passando o slide para a gente refletir. E eu não sei se essa frase se reporta propriamente a Einstein, né? Eu já vi essa frase aí relacionada a outros pensadores. Mas como o Einstein ele tem mais afinidade com ele, eu coloquei o Einstein aí. A educação é o que resta depois de ter esquecido tudo que se aprendeu na escola. E o Einstein foi um exemplo disso, né? Ele era mau aluno, tinha reprovado, foi expulso e fez o que fez. Aí faz a gente repensar um pouco a nossa prática do que a gente pede nas nossas aulas, como que a gente desenvolve as aulas e o que a gente faz além para o aluno, né? Lógico que temos alunos e alunos. Tem alunos que gostam mais de outra área, não da nossa. Mas é aquele aluno que tem mais predisposição para estudar ciências, gosta dos pressupostos de ciências, né? Esses alunos aí, tem gente avançando aí o slide, né? Esses alunos, eles têm condições de se desenvolver até mais do que a gente espera, né? E a gente, às vezes, fica ali preso a certos conceitinhos, a ideias pequenas, simples, né? E esse aluno tem condições de ir muito além, de extravasar seu conhecimento, de extrapolar tudo isso. E o que acontece é essa frase é profunda, né? Se eu aprendeu na escola, como isso? Como que esqueceu o que aprendeu na escola? Porque na escola ele aprendeu detalhes, né? Na realidade, ele que vai construir o conhecimento dele, assim como nós construímos o nosso, né? Os nossos saberes. A escola foi um pontapé inicial. O que a gente sabe foi coisas que nós buscamos aprofundar, que nós lemos, queimamos pestana, né, para isso, né? Então, essa ideia, quando a gente trabalha aqui, não é a questão da gente só se apropriar disso. Isso precisa chegar, de certa forma, para o aluno, né? Porque é ele que é a nossa via de aprendizagem e de desenvolvimento, né? Lógico
A gente não pode deixar a nossa aprendizagem para trás, mas tudo que a gente pensar, todas as nossas reflexões, precisa chegar de uma forma até o aluno, né? Hoje, então, nós vamos discutir um pouquinho, né, os comentários, as contribuições da reunião anterior. Eu só ia pedir aí para todo mundo fechar o microfone, que está dando interferência. Né? Tá dando interferência. E eu não achei aqui uma forma de ativar o mudo para todo mundo, só aparece para mim. Então, comentários sobre a contribuição da reunião anterior, eu pego lá eu pego a avaliação que vocês fazem, né? Nós vamos fazer um fechamento do filme, do livro, né? O livro Pontos de Mutação. Nós vamos fazer uma discussão sobre a palestra Visão e Racismo Ambiental, do Dr. Paulo Saldiva. Sempre nós vamos falar alguma coisa sobre ensino de ciências, porque toda a nossa discussão a gente consegue tirar uma reflexão sobre como implementar isso na prática do ensino, né? E queria saber de vocês também como é que foi a implementação do uso da agenda de Manaus, se conseguiu fazer, né? Vou pedir que todo mundo fechar o microfone, tem gente com o microfone aberto, está dando interferência. Esse retorno da sugestão semanal. Então, as contribuições da reunião de formação para uso de plataformas. Eu vejo que nesse período agora ainda tem gente com o microfone aberto. Por favor, gente, clica no microfone até aparecer uma barrinha aí para deixar ele mudo. Formação para uso de plataformas. Nesse período de isolamento, lógico que o uso de plataformas é essencial. Né? Aí o som melhorou. É essencial. Só que a gente precisa ter um pouco de foco nesse sentido, porque senão a gente começa a dar tiro para todo lado e a gente não consegue fazer nada, né? Então a gente precisa ter foco assim, qual plataforma que eu vou utilizar, onde que eu vou, né? Que eu vou ter mais acesso aos alunos. Senão a gente vai trabalhar um monte de coisas e aí o aluno lá na ponta vai ficar louco, né? Uma que ele já tem dificuldade de organização de tempo, como nós já falamos na reunião passada, né? De tempo, já tem a disciplina mental de estudo já é aguçada, né? E ainda mais se chegar coisas tudo jogada, né? Então a gente precisa ter que plataforma a Secretaria da Educação agora implementou o Google Classroom dentro do aplicativo. Para quê? Porque dentro do aplicativo? Porque não necessita que o aluno tenha crédito do celular, né? Sem crédito do celular, ele consegue acessar tudo que foi colocado no Google Sala. Né? Também apareceu lá que teve pouco retorno dos alunos. Né? Só a interferência do som de novo. Precisa fechar os microfones, gente. Pouco retorno dos alunos. Ou seja, se passa as atividades, não volta, né? Não tem feedback de quem está fazendo, o que está fazendo, né? Isso realmente está sendo um problema, né? Bastante gente está reclamando, né? Está colocando essa discussão aí, e aí, na realidade, o que eu posso fazer um pouco, né? Precisa ser uma coisa mais voltada para a questão da escola em si, do que a escola, vendo a sua realidade, o que a escola pode chegar até esses alunos, pode ver esse retorno. Muitas escolas entregaram material físico, está passando atividades para fazer escrita no material físico, né? Outras já se preparam, tem escolas que já trabalham com sala de aula mesmo de ter no aplicativo, mesmo do governo atentar essa possibilidade, né? Então, buscar alternativas, mas, assim, ter foco, né? Pode ir para todo lado, que aí parece que piora as circunstâncias, né?
Mudar o horário de ATPC. Bom, gente, isso daí é uma coisa que está fora da minha governança, tá? Então, ficou estabelecido com a ATPC esse horário logo após o centro de formação de mídias, né? Então, a gente tem que catar essa determinação. Apareceu também que o grupo do WhatsApp está bem viável, né? Nesse momento, eu estou vendo que só tem postagens pertinentes, alguém que fez algo que deu certo está postando lá, ou alguma sugestão de atividade, de trabalho, de vídeo, né? E eu estou vendo o pessoal bastante prestativo, né? Alguém pede alguma coisa, já tem alguém que de imediato já coloca, né? O grupo é para isso mesmo, é para nós se ajudarmos, né? Para cada um contribuir da maneira que pode e seja um porto seguro para nós, um local de refúgio, né? Precisa de tal coisa, olha, lá no grupo tem, deixa eu ir lá que lá está mais à mão, está fácil, né? Então, isso é bacana. A Adriana aqui quer fazer um comentário. Por favor, Adriana, pode falar. Oi, não está dando para ouvir, Adriana. Não dá para ouvir. Não sei se o pessoal está ouvindo, mas aqui eu não estou conseguindo. Melhorou um pouquinho. Então, desculpa atrapalhar, mas a professora Cristina Maria está com o microfone aberto. Por favor, desligar? Ah, você sabe quem é que está com o microfone? Cristina Maria. A Cristina Maria Vieira? Ah, tá. Oi, desculpa, eu vou fechar. Ah, tá. Então tá, obrigado. Então pronto, já está feito já. Tá. Então vamos lá, obrigado, Adriana. Olha lá, é a segurança na prática docente. Então o professor ele precisa se sentir seguro para poder exercer sua prática, né? E o que lhe traz segurança? Domínio, né? Domínio daquilo que ele está fazendo, domínio do conteúdo, domínio da habilidade, domínio diante da turma, domínio das estratégias de ensino, né? Domínio das ferramentas tecnológicas que ele faz uso, né? Então, é o domínio. E o grupo do WhatsApp pode nos ajudar nesse sentido, né? As dúvidas, às vezes até no sentido de formação mesmo de alguma coisa, né? Então, vamos pensando aí que o grupo do WhatsApp é uma ferramenta importantíssima para nós nesse momento e aonde a gente vai buscar nosso refúgio aí, né? Sempre tem alguém ali para dar uma luz. Outra coisa que foi colocada é a devolutiva dos professores, né? Os professores estão colocando as suas opiniões, as suas angústias, as suas contribuições, né? E isso é importante, porque a gente traz isso na reunião, discute um pouquinho, né? Então a pessoa se sente um tanto valorizado, se sente parte da coisa, né? Do todo, assim como diz o Paulo Saldiva no finalzinho do vídeo dele, né? Aperfeiçoamento profissional, eu vejo assim que a ATPC, ainda mais quando é uma ATPC exclusiva nossa, né? Ela tem que ser voltada para o nosso aperfeiçoamento mesmo, né? Temos que sair aqui depois da reunião maior do que nós entramos, né? Então, para isso, precisa trabalhar ideias, e nada como a gente ver um pouquinho da história da ciência, né? Que é a nossa praia, e a gente precisa sempre estar buscando coisas, inovações, novos vieses, nova forma de ver as coisas, né? E no ATPC eu procuro, né, fazer isso. Poderia fazer muito mais se tivesse presencial, trazer alguns artigos científicos, né? Que às vezes a gente perde até um pouco a familiaridade de se apropriar dos termos científicos. Os artigos eles trazem um linguajar específico próprio que demanda, né? Muita atenção, muita estratégia de estudo, né? O Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, né?
nós já falamos disso, né? Foi colocado no grupo um tutorial, acho que aquele tutorial está muito bem explicadinho, né? Se a gente tiver a paciência de olhando e testando e seguindo aqueles passos que está lá, a gente consegue, não está tão assim difícil, né? Eu não tentei porque eu não tenho nenhuma turma ativa, né? Mas vejo que não é difícil. O tutorial do Google Forms. O Google Forms já é utilizado faz tempo, né? Mas é uma coisa que a gente só aprende fazendo, precisa fazer, treinando, errando, né? Clicando sem medo de errar. Os adolescentes, eles têm mais facilidade que a gente porque eles não têm medo de estragar o aparelho, né? Eles vão clicando, vão adentrando, vão clicando tudo que aparece e vão achando fazer, e através da tentativa e erro eles vão se acertando, né? E às vezes a gente tem que seguir um pouco esses preceitos aí. Embora eu coloquei um videozinho aí de um professor de história, o Ivan, ele fez um videozinho tutorial para os professores dele, e eu falei, poxa, já fez, então passa para a gente aí, para a gente disponibilizar para os demais professores. E ele autorizou, então por isso que eu coloquei no grupo, né? Esse Google Forms é uma ferramenta maravilhosa, né? A nossa lista de presença é feita por lá, né? Então você pode fazer perguntas de tudo quanto é jeito, você pode anexar fotos, figuras, pode colocar múltipla escolha, texto longo, texto curto, você pode fazer N coisa lá tem N recursos, né? E o melhor de tudo é que depois você consegue extrair uma planilha de Excel de todos os dados que foram feitos ali, né? Individualmente, da turma toda, né? Então, você tem tudo à mão. Então, é uma ferramenta muito boa que vale a pena mesmo utilizar. Outras pessoas colocam assim que foi uma formação continuada oportuna, né? Oportuna nesse momento, né? De reclusão que nós estamos. Então, nós temos aí disponíveis os meios tecnológicos, então a gente está se aproveitando disso, né? Eu estou vendo que tendo muito mais proveito do que os nossos encontros presenciais. Os encontros presenciais têm a questão da locomoção, tem toda outra logística que a gente perde tempo, né? Aqui não, a gente tem foco, às vezes aqui 1h30 aqui vale por 4 de um encontro presencial. Uma vez que, lógico, o que for tratado aqui não pode se esgotar aqui, precisa depois ser revisitado, ser aprofundado, né? Percepção que as coisas estão interligadas. Bom, isso aqui deve ter sido alguma comentário relativo ao ponto de mutação, né? Faz uma alusão aqui ao pensamento holístico, né? De que a gente não consegue fazer uma análise de algo tendo só um olhar, né? Unidirecional. Tem que ter múltiplos olhares, várias coisas estão relacionadas para que a gente possa tirar uma conclusão, e ainda às vezes essa conclusão ainda é passível de alterações, né? E outra coisa que uma professora passou é que não deixar aluno para trás. E isso é um desafio muito grande mesmo, né? É um desafio, porque nós temos alunos em diferentes níveis de apropriação tecnológica, diferentes poderes aquisitivos, diferentes intervenções familiares, né? Diferentes objetivos. Então, é um grupo muito heterogêneo, ainda mais agora, no distanciamento, a gente vê aqueles que realmente fazem, aqueles que querem fazer e não conseguem, aqueles que podem fazer e não querem fazer. Então, é um desafio muito grande mesmo, mas a gente pensar o seguinte, todos têm que ter oportunidade. Alguns aproveitam, outros não. Dentre esses que aproveitam, tem alunos que são básicos, né? Que eles não querem ir além daquilo que estão tratando, está sendo tratado, mas tem aluno que quer avançar, tem alunos que quer ir além, e esses alunos a gente tem também que dar oportunidades. Filho, tem esse link aqui, entra lá, vê o que você extrai daquilo, né?
E pode ter certeza que tem aluno que vai trazer para nós coisas que nós nem imaginaríamos que existissem, né? E embora tenha alunos que a gente precisa correr atrás, porque realmente tem alunos aí que estão aí abandonados, né? Que talvez não é nem por vontade dele ficar alheio, ele queria estar, mas não tem condições, e eu não sei como que a gente vai pensar. Talvez a escola, conhecendo a sua realidade, né? Pensar numa alternativa aí, de buscar alunos que queiram, mas não consigam, né? Então, tem de tudo, né, gente? Tem de tudo. Então, vamos lá, passando aqui. Nossa, né? O ponto de mutação. Então, eu queria fazer aqui umas considerações finais, que vai demorar um pouquinho. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode fazer, levanta a mãozinha, assim como a Adriana levantou, né? O ponto de mutação. Forma de interpretação do mundo, né? Então, ele traz aí como que o mundo é interpretado diante do que acontece na sociedade, do que acontece no mundo, né? Não só na questão das ciências, né? Das ciências faz parte disso, mas existem outras coisas que não seja ciência que interferem de modo direto ou indireto de como as coisas acontecem, né? Então nós tínhamos lá uma visão orgânica que uns diziam que era paradigma, outros não, né? Que vinha lá desde do século XIII, que foi a combinação, não, vinha até antes disso, mas que foi estruturado assim como uma visão, né? Pelo Tomás de Aquino. E a gente precisa entender como é que era o contexto da época, né? A visão cosmológica era o geocentrismo, né? De que a Terra era o centro do universo, né? Que os fenômenos espirituais e materiais, um dependia do outro. Então, você via que tinha uma questão religiosa muito forte por trás disso, né? Tanto é que o Tomás de Aquino depois virou o santo, né? Abrangia o sistema de Aristóteles. Aristóteles, muito antes de Cristo, né? Ele foi o pai de tudo, né? O pai da psicologia, das ciências e tudo mais, e dessa filosofia antiga, né? Então, Aristóteles tinha uma percepção de natureza, né? E essa percepção de natureza, dentre ela, culminou no geocentrismo. Isso interessava a, a nobreza, ao clero, quer dizer. Isso interessava ao clero. Por quê? Porque uma vez que a Terra é o centro do universo, e aqui na Terra o clero tinha um domínio sobre os fenômenos espirituais sobre a matéria, lógico que essa concepção de mundo, de cosmologia, interessava ao clero, né? Porque mantinha um clero o seu poder. Era uma época que, na Idade Média, foi conhecido como período das trevas, né? A Idade das Trevas, onde o Santo Ofício cometia aí algumas atrocidades, né, na questão do ser humano. Não querendo fazer crítica, não, é uma questão que aconteceu na história, né? E que não pode ser esquecida, porque ela fez parte e muitas coisas de que aconteceu naquela época têm resquícios até hoje, né? Então, continuando aqui, o Galileu, que viveu de 1564 a 1642, ou seja, ele nasceu no século XVI, né? Vinha cogitando já desde Kepler, Nicolau Copérnico, né? Uma nova visão de cosmologia, né? Uma nova forma de ver o mundo, de ver o universo. Tanto é que o Copérnico, ele que foi o pai da revolução científica, né? Começou aí uma revolução científica com uma forma dele pensar. Mas Copérnico, sabendo das penalidades do Santo Ofício, se ele trouxesse alguma ideia que fosse confrontar com a ideia vigente que estava muito bem, obrigado, não é para mudar, porque do jeito que está nos é conveniente, mas você vai trazer outra concepção
que vai colocar em dúvida o poder do Santo Ofício, o paradigma que até então vinha, né? Vai mudar todas essas bases da mecânica celeste. O que acontece? Ele só deixou para publicar a obra dele no ano da sua morte, quando ele já estava doente. Galileu vem, retoma esses postulados, né? E coloca isso em evidência, e traz essas discussões para o meio que ele estava, né? O que acontece? A superioridade eclesiástica da época, né? Botou um decreto lá que todas as ideias que viessem contra o mundo cosmológico que já vigia, que era vigente, ia ser considerado herege. Foi o que aconteceu com Galileu. Foi considerado herege e para não ser penalizado como Giordano Bruno, ele voltou atrás, mudou as palavras dele, né? Mas continuou acreditando de que toda a mecânica estabelecida por Copérnico era verdadeira, né? E, de fato, ele ficou conhecido como o pai da ciência moderna devido àqueles experimentos que ele fez, aquele que ficou marcado lá na Torre de Pisa, né? E ele trouxe a questão da experimentação e o método científico para comprovar algo, sendo que Aristóteles não era dessa forma, né? Não tinha experimentação, era questão da razão, da apropriação da natureza como ela era, né? E ficou marcada essa época, então, que a gente precisa entender um pouco o contexto da que as coisas aconteciam, né? Mas hoje o Galileu não vai ser o marco da nossa fala, né? O Galileu, com as suas ideias, ele foi, se não, uma das bases para o novo paradigma newtoniano cartesiano, né? Porque ele já tinha trazido uma concepção diferente de ciências, ele trouxe à tona de que o universo não era aquilo que Aristóteles e Ptolomeu, né, o egípcio, que era o astrônomo famoso na época, que aceitava essas ideias e com apoio do eclesiástico, né, do clero. E esse paradigma newtoniano cartesiano, que nós chamamos de mecanicismo, né, que ganhou força para se estabelecer, porque mudou todo um paradigma que já tinha, trazendo novas evidências, novas ideias, né? E era hora de romper com aquelas amarras, aquela superstição que o clero impunha, né? E passar para outra questão que trazia para a solução dos problemas básicos, existenciais. Por que fala básicos existenciais? Porque a filosofia, talvez ela não fosse como ela é hoje, né? A filosofia ela tinha um papel muito importante dentro das ciências. Tanto é que a gente pega inúmeros artigos aí que fala a filosofia das ciências, né? Então, o paradigma cartesiano, ele queria o quê? Mudar toda aquela concepção que tinha no mundo. E para isso, utilizando as ideias de Descartes, o Newton, né? Descartes já tinha falecido, o Newton trouxe todo esse arcabouço de conhecimento que estava sendo produzido, né, para montar um novo paradigma, né, que é o paradigma mecanicista, que na época não ficou conhecido como esse nome, né? Esse nome foi trazido depois pelos estudiosos da área, né? As coisas vão acontecendo, né? E depois, posteriormente, alguém, né? Vários cientistas estudiosos vêm fazendo análise daquilo e vêm organizando esses acontecimentos, essas ideias, né? Eu queria falar um pouquinho do Francis Bacon, que ele nasceu 3 anos antes do Galileu Galilei, né? E ele desenvolveu a paixão pela experimentação científica. Ele usava a ciência como meio para controlar e dominar a natureza.
que era obrigado a servir, a natureza era obrigada a servi-lo, né? Ele fazia uma analogia da natureza com a mulher. Então, era uma sociedade extremamente paternalista, né? Então, que a mulher era submissa, e assim como a natureza, né? Então, ele fazia essa correlação, e que tudo ali tinha que estar disponível para que ele utilizasse da melhor forma que ele quisesse, não na questão física, mas na questão dos pensamentos, né? Ele, talvez influenciado pela Inquisição, ele era favorável a extrair sob tortura os segredos dos cientistas, das mulheres, da natureza, principalmente das mulheres, que muitas delas foram julgadas como bruxa, né? Ele imaginava que tinha muitos que tinham segredos, e esses segredos tinham que ser disponibilizados para ele, para todos da ciência, né, pudesse utilizar, que nada era para ficar oculto, né? Então, o Francis Bacon foi um inglês meio carrasco, né? Ele tinha um pensamento meio que não era muito hoje aceitável por nós, né? Como ele era contemporâneo de Galileu, enquanto Galileu estava lá na Itália, lá fazendo seus experimentos, desenvolvendo seu método científico, o Bacon, na Inglaterra, ele aperfeiçoava o método empírico da ciência, né? O que é o empirismo? Em poucas palavras, né? É um conhecimento construído a partir das experiências, não da experiência que a gente vê na escola, da experiência de vida, das vivências, né? Aguçando os sentidos sensoriais, né? Os órgãos dos sentidos. Então, os experimentos era aquilo que poderia ser sentido pelos sentidos humanos, né? E ele foi o primeiro a formular uma teoria clara do procedimento indutivo, a realizar experimentos e extrair deles conclusões, né? E depois ele testava esses novos experimentos, né? Mas sempre de forma empírica. Não seguia um método, assim como Galileu, né? Então, a partir de Bacon, o objetivo da ciência passou a ser aquele conhecimento que pode ser usado para dominar e controlar a natureza. Então, veja, o Bacon, ele foi antecessor aos mecanicistas propriamente dito, o Descartes e o Newton. Só que as ideias dele já veio dando suporte para que esse paradigma fosse estruturado, né? Então, a gente vê que as coisas vão acontecendo de forma gradual e lenta, né? Às vezes demora 100, 150 anos, passando por muitas discussões, né? Até chegar num ponto que muda realmente os rumos que a humanidade pode ter, a forma de pensar o mundo, né? Uma outra marca do Bacon é o seguinte: se ele controla a natureza, hoje ainda existe isso, o controle da natureza, que a tecnologia busca fins profundamente antiecológicos. A tecnologia e a ciência, né? Pouco se pensa em cuidar da questão ecológica, do meio ambiente, né? Por isso que eu trouxe na sequência aqui a discussão do Paulo Saldiva, que ele fala lá sobre lustrar o casco da tartaruga, fazer permanente no mico-leão dourado, né? Mas nada que interfira na estratégia de negócio, né? Então, uma coisa interessante. Uma contribuição muito boa que o Bacon fez, ele foi considerado aí por muitos o precursor do refrigerador, ou seja, da conservação de alimentos pela baixa temperatura, né? Pela refrigeração. Diz aí uma história, né? Não sabe se é verídica, de que Bacon viu um pardal morto na neve, né? Perto de onde ele trabalhava, e ele observou que a observação empírica, né? A visão, do tato, de que e o olfato, né? De que esse pardal estava morto ali já fazia uma semana, mas ele não tinha entrado
em putrefação, não estava se decompondo. E ele chegou à conclusão de que a neve seria a causadora disso, né? Então ele fez um experimento, ele comprou um frango, limpou o frango, tirou suas vísceras e encheu o frango de neve, esperando que o frango fosse congelado. E isso ele fez lá no relento. Como o frango não congelou, a quantidade de neve que vai dentro é muito pouca, é insuficiente. Se ele tivesse mergulhado o frango na neve, né, talvez teria congelado. Talvez não, certamente, né? O frango não congelou, então ele falhou no seu intento ali. Como ele ficou muito tempo exposto lá no frio, ele adquiriu uma pneumonia, né? E por conta dessa pneumonia, o bacon virou presunto, ou seja, ele veio a falecer em 1626 por conta dessa pneumonia, né? Mas essa história aí diz que foi um marco para se pensar numa alternativa da conservação de alimentos que antes era só a utilização de sal, né? Era a salga, né? Era só a salga. Então, passou a ser uma alternativa viável, que lógico, posteriormente outros passaram a desenvolver isso até construir os primeiros refrigeradores com gases, né, refrigerantes, né? Também na época, pouco depois de Bacon, né? Bacon já tinha partido, né? Surgiu aí um novo embate no campo da ciência e da filosofia, principalmente, né? Que era o racionalismo versus o empirismo. O empirismo lá de Bacon, ele foi retomado séculos depois por Spinoza, por Locke, por Hume, outros ingleses, né? Que aperfeiçoaram esse pensamento empirista, né? Mas, por outro lado, tinha outra escola, né? Tinha outro grupo de pensadores que eram racionalistas, ou seja, e o racionalismo era calcado na razão, na metafísica, né? No abstrato, coisas que não eram palpáveis, diferente do empirismo, que era coisa palpável, né? E os racionalistas, que foram encabeçados por René Descartes, que foi daí o precursor aí do paradigma mecanicista, né? Que foi considerado também o criador da filosofia moderna, porque ele trouxe uma nova forma de explicar o mundo utilizando a razão, né? E como ele era um bom matemático também, ele destacou bastante nessa área, né? Ele não via ciência dissociada da matemática. Para ele, ciência era matemática, né? E ele, tanto é que ele via o universo como o quê? Como um grande relógio, né? Um relógio perfeito. E ainda ele relacionava o homem a esse relógio, quer dizer, um homem saudável equivale a um relógio bem feito, né? Então, para ver que o Descartes ele trouxe uma nova concepção, porque ele queria também romper com o eclesiástico, aquela ideia de que tudo era imutável, do jeito que estava bom. Só que nessa época, era uma época de explosão de ideias, de pensamentos, né? Estava acontecendo um monte de coisa, estava acontecendo a reforma protestante, as grandes navegações, estava acontecendo o renascimento, né? Então, uma explosão de ideias, de coisas. Então, não podia ficar do jeito que estava, tinha que se criar algo diferente, né? E todas essas discussões era a vida deles. A pessoa já acordava cedo, já ia para essas rodas de discussões, ficava o dia todo lá, eles viviam, respiravam isso, né? E o René Descartes, ele postulou boa parte dos pensamentos dele com 23 anos de idade, né? Que ele disse que teve visões, que teve umas intuições, né? E aos 23 anos de idade. Então, veja como a coisa era fervorosa mesmo, né? A coisa era fervorosa, a coisa acontecia. Nesse tempo tivemos aí a questão do cientificismo, né? Que era para rejeitar todos os conhecimentos prováveis e considerar que só deve aceitar e acreditar naquelas coisas que são conhecidas, sobre a qual não pode ter dúvida, sobre a qual o pensamento não pode ter dúvida, né?
Então, a questão da razão propriamente dita, né? Muito diferente do que a gente vê hoje da ciência patrocinada, né? Opa, eu estou patrocinando, eu quero que vocês façam aqui com que essa pesquisa dê esse resultado aqui. Force para que aconteça isso, né? Embora lá, naquele pensamento de Descartes, a razão era o todo, mas deu brecha para que acontecesse isso, né? E a gente pode ir percebendo em dias atuais aí o estrago que o pensamento mecanicista, que foi desenvolvido posteriormente, trouxe, né? A ênfase no método científico e no pensamento racional, analítico, levou a atitudes profundamente antiecológicas. Olha lá, o método científico no pensamento racional, que era o pensamento da razão, né, de Descartes, analítico, levou a atitudes antiecológicas. Na verdade, a compreensão dos ecossistemas é dificultada pela própria natureza na mente racional. O pensamento racional, olha, gente, isso aqui é importante, né? Ele é linear. Ao passo que a consciência ecológica, os ecossistemas, eles acontecem em sistemas não lineares. Tá? Então, a essência do pensamento ecológico é não linear. Ou seja, acontecem várias coisas simultaneamente, todas estão interligadas, né? E o mecanicismo não consegue explicar isso daí, né? Então, olha só, os empreendimentos, as grandes corporações que fazem seus negócios, né? Eles têm pensamentos lineares, forma de trabalho linear, como a questão do crescimento econômico, tecnológico indefinido, ou, por exemplo, mais específico, a armazenagem do lixo radioativo. Veja só. Então, vamos lá, vamos produzir energia a partir de usinas atômicas. Tá, ótimo. Opa, ali produziu lixo radioativo. Ah, vamos colocar lá esse lixo em algum lugar. Só que, mais cedo ou mais tarde, esse lixo vai emergir, porque todas as formas de proteção que tem ali, elas têm duração limitada, e o lixo radioativo nós não sabemos quanto, né? E isso tudo o que é? Pensando na questão do crescimento econômico. Todos os governos mundiais falam em crescimento econômico, né? A globalização trouxe isso mais evidente, né? Tudo globalizado, o mundo cresce, olha, a China está crescendo 10% ao ano, o Brasil está crescendo 1%, tem países que estão em decréscimo, o negócio é crescer. Nós temos que pensar que nós estamos num planeta com recursos naturais limitados, né? E aí a questão, crescimento econômico é bom? É viável? É bom para o país? Mas é bom para o país para quem? É bom para aquele que vive na favela, que não tem renda, que vive na penúria, na miséria, que não tem oportunidade de estudo, de trabalho, que às vezes o tráfico de droga é a única opção, né? Então tem que ver na questão da distribuição dessa renda, né? Que é uma das metas aí da Organização das Nações Unidas, só que a questão do poder econômico, do crescimento, tal, isso daí faz com que os grandes investidores, os especuladores do sistema monetário mundial, né? Eles não estão nem aí para isso, né? Esse pensamento linear, onde que o lucro é a coisa mais importante, é o que importa para eles, né? Vamos seguindo aqui. O Isaac Newton. Então, o Isaac Newton já veio bem depois, né? Isaac já está no fim da vida, né? Ou já tinha falecido, não sei. Então, ele pegou esses postulados do Descartes, toda aquela filosofia do Descartes, né? E trouxe isso para um paradigma. Por que ele fez isso? Por que o Isaac Newton? Bom, o Isaac Newton, ele era privilegiado, né? Nasceu privilegiado. E ele, desde jovem, ele já fazia parte, né? Da Royal Society, né? Society, né? Da Royal Society, que é a Real Sociedade, né? Então já era membro dessa Real Sociedade lá em Londres. Lógico, então para ele foi tudo mais fácil. Trazer esses postulados, montar um pensamento levando em consideração muito as ideias de René Descartes,
que ele era muito, as ideias dele também eram muito bem-vindas no mundo científico, né? E aí foi onde ele estruturou o mecanicismo enquanto paradigma, né? Talvez na época não tinha esse nome, né? Esse nome talvez foi colocado posteriormente devido às circunstâncias em que a ideia, né, foi calcada do universo mecânico, do relógio que explica tudo, né? Além disso, o Isaac Newton ele ficou muito conhecido porque estabeleceu as leis da gravitação universal, né? E outras leis aí, mas ele não criou muita coisa, né, gente? Não tirando o mérito dele, mas ele simplesmente conseguiu fazer um compilado daquilo que já tinha vindo com Kepler, com Copérnico, com Galileu, com Descartes, e foi juntando tudo isso daí, com Bacon, né? E foi juntando, estabeleceu esse paradigma mecanicista. E ainda ele agradecia, né? Ele disse que se ele fez o que fez porque ele se apoiou em grandes ombros, né? Isso fazendo uma referência aos trabalhos de Galileu Galilei, né? Então foi muito interessante. É importante a gente ter essa noção, né? De que o que está chegando para nós hoje, quando a gente vai lá estudar as leis de Newton, né? Os livros didáticos eles não vão fazer um aprofundamento, né? Eles trazem só a ponta, né? Eles trazem a ponta do iceberg, né? Que é o que interessa para a discussão. Mas é interessante que a gente consiga voltar um pouquinho e entender em que circunstâncias aquilo foi produzido e por que foi daquele jeito, né? E aí, só lembrando lá no detalhe do Descartes, o Descartes trazia que a ciência era a verdade absoluta, né? E nós sabemos que hoje que ele errou nesse aspecto, que a ciência ela é passível de erro e de alterações, né? Ela muda com o tempo, porque a ciência é uma construção humana, pura e simplesmente a construção humana, uma forma de entender o mundo, uma forma específica de entender o mundo, né? Que pode ser diferente. 10h20, alguém quer comentar alguma coisa, gente? Né? Eu vou terminar aqui do paradigma holístico e nós vamos trazer umas questões para discussão, tá? O universo, ele deixa de ser uma máquina para ser descrito como um todo dinâmico e indivisível. Nós falamos já, né, que esse paradigma holístico começou com aquele sul-africano lá em 1926, que ele foi o primeiro pensador que escreveu algo, né? Porque precisa escrever, você precisa publicar algo para ter relevância na ciência, só falar não basta, né? Então, se a gente quiser aí se destacar na ciência, nós precisamos escrever algum postulado aí, publicar em alguma revista, trazer algum paradigma novo, ser aceito por toda a comunidade científica, ou mesmo por parte dela, né? Pelo menos para a gente cair no bojo das discussões. É uma coisa que talvez para nós seja difícil, mas para um aluno nosso aí pode ser que seja possível ainda, né? Tudo é relativo. Quem dizia isso? Albert Einstein com a teoria da relatividade, né? Tudo depende do ponto de vista do tempo, do espaço. Coloquei da gravidade, mas não cabe muito, né? A física moderna também trouxe aí a questão da teoria quântica, a exploração do mundo subatômico, uma forma diferente de enxergar o universo. Prestar atenção que tudo que nós estamos falando agora, a física, a astronomia, a matemática, isso permeado por uma discussão filosófica, foi o que deu rumo para tudo que aconteceu no mundo até então, né? Então, se a gente for observar a física, ela tem uma importância muito grande. Teve, né? E ainda tem, na forma de como se entende o mundo, né? Se a gente olhar hoje, hoje o mundo é tecnológico, digital, tá? Quem foi que desenvolveu isso? De onde vem isso? Se você for buscar as bases disso aí, está na física clássica, né? E com o desenvolvimento da física moderna, da física quântica, a coisa deu um boom, deu um salto, né? E isso, todas essas descobertas aí da física, isso
norteia como na sociedade toma seu rumo, como até das relações sociais, né? Elas estão dependentes daquilo que a física colocou como estrutura, como opção de mundo, né? Sociedade, né? Então, gente, o pensamento holístico, que é o paradigma que hoje se quer colocar, né? Que ainda ele está em transição, ainda nós temos muitos resquícios aí do pensamento mecanicista, tanto para o bem quanto para o mal, né? Nós já falamos da medicina na reunião passada, hoje nós falamos do crescimento econômico, da exploração dos recursos naturais para que isso aconteça, né? Mas também tem as suas coisas benéficas, né? As salas de aulas divididas em turmas, dividida por disciplina, tudo ali em gavetinhas, é uma parte importante? Mas na hora de trazer isso tudo para um bolo só, para o entendimento geral, dificulta, né? Precisa ter uma mente mais treinada para conseguir fazer isso, né? Então, é uma coisa que estou trazendo, né, para a gente pensar a questão ecológica, o meio ambiente, os ecossistemas, é algo muito importante para a gente pensar na questão holística, né? Um pensamento mecanicista pode levar tudo à destruição, porque não pensa no todo, na inter-relação que as coisas exigem num pensamento, numa análise, né? Então, vamos lá. Agora eu quero a participação do pessoal. Gente, aqui, por favor, para não ficar só eu falando, né? Eu queria que alguém fizesse uma contribuição, porque o livro, o filme, né? Ponto de Mutação, né? Por que ele foi intitulado com esse nome? Por que ele foi colocado esse nome, né? Poderia ter sido outro, né? Porque Ponto de Mutação. Né? Alguém pode fazer uma contribuição? Ia colocar um reloginho aqui igual lá no centro de mídias, mas demora muito, né? Vamos lá, alguém? Ninguém? Então vou passar aqui, colocar. O que na biologia, o que mutação nos reporta, né? O que acontece? Aquela planta sofreu mutação. Vejo lá que no Centro de Energia Nuclear da Agricultura, lá na Escola Luiz de Queiroz, em Piracicaba, né, eles estimulam plantas a terem mutação. Eles fazem radiação para que as plantas sofram mutações. Por que eles fazem isso? Fazer alguma alteração ali no DNA para que, de repente, surja uma característica favorável ali. Aí eles vão trabalhar em cima dessa característica favorável para produzir vegetais que tenham maior rendimento, maior produtividade, maior qualidade, né? Então, mutação se reporta a algo novo, né? No caso aí do filme, o rompimento com velhos paradigmas, né? No caso aí, o mecanicismo chegou no seu apogeu, ele chegou no seu auge, né? Então, ele já não tem mais como explicar o mundo da qual ele é. Aquelas explicações lá são falhas, né? Tanto é que hoje um grande desafio da física é encontrar uma teoria do tudo, né? Quem já assistiu alguns documentários aí daquele físico Stephen Hawking, né? Como que vai encontrar uma teoria que explica tudo isso que a gente está passando, como que o universo se estabelece, né? Então, o mecanicismo, ele não deixa essa percepção profunda mais, né? Já deu o que tinha que dar em sua grande parte, né? Qual a razão? Alô? Qual a razão de se ter três personagens tão distintos? Nós tínhamos lá a física, o político e o poeta. Por quê? Porque nós tínhamos lá três personagens, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém? Por que tínhamos três personagens? Marcel, bom Oi. dia a todos aí. Bom dia. Marcel, bom dia. Você está perguntando sobre o filme, é muito interessante. A mutação, ela nos revela
campo amplo mostra a evolução total mesmo do planeta e dos seres vivos. Então, neste caso da análise entre esses três personagens importantes, eles vão chegar num ponto de entendimento dessa mudança necessária do planeta. E também, se nós percebemos, nós já temos algumas mudanças ocorrendo dentro do planeta, porque hoje já se fala muito da alimentação orgânica. E a alimentação orgânica ela é uma das consequências gerada por esse estudo do estrangulamento consumista que ocorre entre quem comanda, né, o planeta, aí, no caso dos países mais desenvolvidos. Então, tem um relato de um brasileiro falando, chama Edson Hiroshi, não sei se vocês conhecem. Não. Ele é um ecologista, agrônomo. Ele fala muito da importância da relação entre governo, negócios e sociedade civil. E isso já está gerando dentro do nosso planeta essa mudança, em decorrência do estudo dessa análise desse autor do ponto de mutação. Então, a gente pode perceber que está acontecendo essas mudanças, sim. Então, a mutação, não só do ponto de vista genético, mas também da reposição do desenvolvimento sustentável no planeta. Eu queria colocar isso porque eu achei interessante a colocação desse senhor Edson Hiroshi em relação ao filme. Tá bom? Perfeito. A Adriana quer falar, ela já levantou a mãozinha aí, e na sequência o Valmir. Desculpa, Maciel, esbarrei a mão sem querer. Vou dar vez pro próximo. Obrigada. Ah, tá bom. Valmir? Então, Maciel, bom dia. No filme Ponto de Mutação, pelo que eu pude perceber ali, eles colocaram 3 personagens distintos, o poeta numa visão mais lúdica, né? O governante, e a física com a desilusão que ela teve com o projeto que ela havia feito, que foi usado de forma errada, e isso mostra pensamentos diferentes, né, para um futuro melhor para a humanidade, né? Mas o grande ponto que me marcou foi os jovens, né, a filha da física não aceitando a ideia, não gostando dessa perspectiva de vida dela, os meninos que acabam jogando a lata ali do lado e ela ficando indignada. Então, essa conscientização para o jovem que tem sonhos consumistas, né, que, claro, ele vai ter esses sonhos, né, de ter um carro, de ter uma moto, de querer consumir, que eu acho que chega num ponto bem difícil para eles, esse dilema, para acontecer a mutação. Eles já são pessoas que já passaram pela juventude, são pessoas que já são os 3 personagens mais velhos, e chegar nesse pessoal, nessas pessoas mais jovens que não aceitam as ideias de romper, de ter essa mudança mesmo em si. Perfeito, Valmir, perfeito. Justamente isso daí. O paradigma tá bom, do jeito que tá bom, eu vou consumir, vou poluir o ambiente, eu não preciso sair da minha zona de conforto, não preciso fazer nenhum esforço extra para que a coisa mude. Do jeito que tá bom, estou na minha zona de conforto, né? E isso daí deixou indignado as pessoas, né? Puxa vida, nós estamos querendo mudar toda uma concepção de vida, de entendimento das coisas, e as pessoas não estão tirando o pé do chão, né? E é justamente isso, é tudo resquício de uma questão de não pensar no todo, né? De pensar só nas particularidades, ou seja, pensar naquele fragmento que te interessa apenas, né?
E a questão aqui de trazer os 3 personagens tão distintos é para a questão de trazer a pluralidade de ideias, de visões diferentes, né? Enquanto a física tinha lá a ideia, né, de refletir sobre o mundo ideal, apontando aquilo que estava errado, da utilização imprópria da ciência para coisas deletérias, né? O político, na realidade, ele, diante do abstrato, né, lá o pensamento de Descartes, né, diante do abstrato, como é que eu vou negociar com os grupos financiadores, eu tenho que estar de bem com todo mundo, eu não posso bater de frente, né? Eu tenho que estar fazendo uma política bacana ali para que ninguém se sinta prejudicado, né? Nos seus negócios, porque senão eu não tenho apoio para minha eleição. Então ele, muitas vezes ele não concordava com a física porque aquilo que ela colocava fazia com que atrapalhasse aquilo que ele estava almejando, né? Poxa, se eu for fazer do jeito que você está falando aí, eu não vou me eleger nunca enquanto presidente, né? Então eu preciso, de certa forma, talvez aceitar o que você está falando aí, mas desde que não interfira naquilo que eu estou almejando aqui. É uma coisa interessante. E o poeta, trazendo a questão do abstrato, mas de uma forma que mostrasse que só isso que a gente consegue perceber quanto visível, quanto palpável, né? Não basta para explicar o que a gente vive, né? Porque a gente vive coisas da questão emocional, de olhar para o belo, né? De apreciar o belo, né? Então, o poeta, ele veio fazer um intercâmbio aí, veio amenizar um pouco o debate para trazer as coisas para uma questão mais humanística, né? Que é justamente a questão do holismo, né? Do holismo todo, né? Colocando o homem como centro da atenção, assim como nós vimos no vídeo seguinte aí do Paulo Saldiva, né? Vamos ver se eu tenho aqui outra questão. Temos aqui. Nós vimos que lá no Monte São Michel houve uma mudança na maré. Durante o filme todo a maré estava baixa, né? Aqueles bancos de areias enormes, né? Inclusive, uma parte do filme se passou nesse banco de areia. E, no final do filme, a maré veio subindo, mudando, né? Essa mudança da maré. Que reflexão a gente pode fazer isso daí, trazendo para a questão que nós estamos debatendo? Alguém? Vamos lá? Então, vamos passar aqui, ó. Então, vamos lá. Enquanto estava lá a areia, né? Cada um deixou suas certezas, porque cada um tinha convicção daquilo que estava falando, né? Embora rodeado no mar de incertezas, porque não era tudo definitivo, né? Porque ainda, quando você vai para uns debates, num momento de exposição de ideias, né? Não se sai dali com uma ideia única, né? Sai com mais incerteza do que tal, porque aquilo que o outro falou confrontou com a sua forma de pensar e agora aquilo vai passar por uma reavaliação. Logicamente que vai estar uma questão de muitas incertezas, mas aquilo está sendo fomentado, está sendo pensado para que se possa pensar numa questão maior, né? Essa alteração final da paisagem sugere uma forma de pensar, né? Opa, mudou a paisagem, mudou a forma de pensar, mudou a forma de ver, né? Essa mudança terra-água, né? É o ponto que o próprio homem é o elemento para mudar conceitos rígidos e arcaicos, né? Rígidos e arcaicos está se referindo ao mecanicismo, né? E quem é que vai mudar isso? É as pessoas mudando a sua forma de pensar, a sua forma de ver as coisas. A Hidraci já falou da questão aí dos alimentos orgânicos, hoje a gente fala da questão dos alimentos
que a gente pode produzir nosso alimento, né? Quem tem terra, quem não tem, inventa, né? Coloca em vasos, suspenso, vaso na janela, floreira, planta um tomatinho rasteiro ali. Porque a gente vai pensando em alternativas. Opa, eu tenho que pensar na minha saúde, né? Os alimentos aí tem agrotóxico, né? Agrotóxico. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxico do mundo, né? Por outro lado, agrotóxico também é chamado de defensivo agrícola, né? Sem esses defensivos, Matheus, a agricultura é inviável, né? Oi, Matheus, oi, desculpa pode só. falar. Hoje em dia também a parte que é muito forte de medicamentos, cara, que hoje em dia você produz, como se diz, né? A gente no laboratório fala que nós temos plantações em tubos e instantes, né? Um espaço de uma sala você consegue ter fazer um extrato da planta, você só cultiva aquela parte, só germina a parte que produz o princípio ativo que você quer. Entendeu? Você não precisa mais ter a planta inteira. Então, dentro de uma sala, de um laboratório, você consegue ter uma linha de produção muito mais eficiente do que vários hectares de plantação. Perfeito, perfeito. Você tem algum artigo que fala sobre isso, Magno? Tem alguns sim. Que eu acabo, eu não guardo, mas eu no próprio algum remédio, que você leu e eu acho que eu devo ter algumas revistas de grupo, 2010. Eu tá? posso disponibilizar aí alguma coisinha assim. Bacana, essa é uma coisa interessante. Sei aqui nos meus arquivos. Tá, eu falei de horta, esses dias eu vi em São Paulo um barracão que eles produzem hortas em canteiro suspenso, né? E eles utilizam lá as luzes do espectro luminoso, aquelas que mais estimulam a fotossíntese, né? Então não tem contato nada com o exterior, é um ambiente totalmente asséptico, né? Que não tem problemas de pragas, doenças, então sai dali para alimentos totalmente orgânicos, sem contato exterior, né? É uma coisa interessante. O ano passado eu fiz hidroponia. Isso, também, é tudo questão hidropônico. A gente tem o sabor. A gente controla o sabor, se você quer ele mais ácido, menos ácida, mais adocicado. O alface, por exemplo, é muito comum. Hoje em dia você pega um alface adocicado. Isso é interessante. Muito bacana, né? Mas ainda eu não abro mão da horta tradicional, porque ainda não tenho acesso a esses recursos, né? O ano passado eu fiz uma OT, que eu tratei sobre a questão da horta. Eu disponibilizei no grupo aí um PDF, né? Se alguém tiver guardado, eu ia pedir para colocar de novo. E é interessante esse PDF chegar à mão dos alunos aí, né? Para que aqueles alunos que têm terra, que têm espaço, que queiram produzir, né? E até uma fonte de renda também nesse momento aí, né? De reclusão. Seria interessante. Tudo que a gente puder disponibilizar, alguém vai ter utilidade para alguém, né? E aqui, para a gente encerrar, né? Que elementos o filme nos faz pensar em nossa prática de ensino? Né? O Magno, que já está aberto aí o microfone, quer falar? Que a gente faz nosso empresário. Nós já conversamos. Essa questão 4 aí, ó. Que elementos o filme nos faz pensar em nossa prática? Essa questão 4 aqui, ó. Que elemento, gente? Alguém quer falar? Eu acho que o ponto principal é chegar nos alunos. Eu acho que enquanto o conhecimento ainda fica particular, a gente tem esse embasamento para poder fazer uma horta ou trabalhar em laboratório, mas a questão é fazer o conhecimento se tornar universal, chegar no aluno. Eu acho que ainda falta muito para que esse conhecimento seja passado para essa geração. A gente está aí com 40, 30, 50 anos de idade, para eles, para essa próxima geração, que a gente tem que inculcar essa ideia de que eles possam ter um mundo para gerações futuras melhores, né? Que eles possam, tudo bem,
consumir, mas consumir de forma racional e poder fazer em casa, ser mais prático, fazer a reciclagem. Eu acho que tem muitos projetos de sustentabilidade, de reutilização de resíduos que poderia ser feito dentro das escolas, ou dentro da casa mesmo da pessoa, porque a questão é a comunidade em si. A gente pega uma cidade como Marília, que a gente tem 4 regiões aí, né, e muitas delas carentes, e que o menino, muitas vezes, ele não consegue nem imaginar em separar um resíduo na casa dele, ou fazer uma horta dessa. Eu acho que é chegar nele esse pensamento crítico, que às vezes ele não consegue ter, de que ele pode ser o fator de diferença para o futuro e passar para os descendentes dele também. Perfeito, perfeito. Aí quando eu falo assim, os elementos do filme, né, nos faz pensar em nossa prática, lógico que nós não vamos pegar o filme e passar o filme para os alunos assistirem em casa, e depois nós vamos fazer umas questões para debater esse filme com eles, porque também vai fugir um pouco o nosso programa de ensino, as habilidades que a gente tem que dar conta aí. Mas as ideias que foram suscitadas no filme, ela tem que estar permeadas, né? Elas têm que permear os assuntos que a gente vai tratar. Então, tudo que a gente vai discutir, a gente tem os pontos de vista. Aí, nesses pontos de vista, a gente vai incluindo esses conceitos que a gente discutiu aí no filme, né? A gente vai colocando as coisas de uma forma que elas vão chegando. Lógico que tem aluno que a gente pode passar esse filme para ele assistir, tranquilo. Ele vai assistir, ele vai entender um monte de coisa, e ele vai pesquisar, e ele vai além, né? Tem aluno que não vai entender nada? Tem, né? Mas é uma hora que a gente não pode nivelar as coisas por baixo, né? Aqueles que têm maior dificuldade, nós vamos dar maior atenção, mas aqueles que têm mais disponibilidade, aqueles que conseguem caminhar com as próprias pernas, ó, filho, toma aqui esse desafio, vai, né? Então, a gente precisa, porque o mundo precisa avançar, a sociedade precisa avançar, e só é capaz de fazer uma sociedade melhor pessoas instruídas, mas que tenham um pensamento no todo, pense na questão coletiva, que pense na melhoria, mas na melhoria geral, né? Então, a pessoa que tem uma questão ética bem viva dentro dele, né? Então, eu vi esses dias um postzinho aí no Facebook que se tratava de uma carta da época do Holocausto, né? Alguém colocou lá médicos formados, enfermeiros formados, engenheiros formados, né? Mas que contribuíram para a morte de milhares e milhares de judeus, né? Lógico, o que faltou aí? Faltou a questão ética, faltou a questão de pensar num todo, né? De pensar também no outro, né? A questão de pensar no outro, porque a gente pensar só no próprio umbigo é fácil, né? Mas dessa forma a gente nunca vai ter uma sociedade melhor. Oi, pode falar. Bom dia. De tudo isso que eu vi no filme, que eu vi o segundo filme também, e prestando atenção em tudo agora, eu entendi no filme, uma parte que eu entendi bem mesmo, achei bastante interessante do ponto de mutação, foi que a mudança ela vai acontecer dentro da gente. Para mudar alguma coisa, tem que ser primeiro dentro da gente, para depois mudar fora. Aí, fala assim, mas como? Aí entra naquela parte, nós temos que abranger todos os alunos, tá? Mas, para isso, é uma desigualdade muito grande, e nós estamos pagando preço por essa desigualdade. Mas eu penso que uma mudança de currículo, né, seria o ideal para atingir todos os alunos. Por quê? É como se fosse um restaurante que só serve uma comida. Ó, é essa aqui, você tem que comer, pronto, acabou. E não é assim. Tem aluno que ele não tem o desejo de estar ali, ele não quer aprender aquilo, ele quer aprender outra coisa.
Então, toda essa consciência vai mudar isso quando o aluno... Aí vem uma mudança de currículo, uma mudança de regra de convivência, oferecer oportunidade aos alunos, né? Oferecer, porque não é todos os alunos, por exemplo, que têm acesso. Tem aluno que não tem cama para dormir, não tem cama. Não é só comida que ele não tem cama, ele não tem tênis. Então, uma mudança de currículo para estar oferecendo para esses alunos oportunidade. Porque do jeito que está, assim, você tem que aprender isso, você tem que fazer um Enem, você tem que ir para a universidade pública, porque é seu direito, porque você é pobre, tá? Mas não fala que lá o aluno vai ter que comer, o aluno vai ter que vestir, o aluno vai ter que morar. Então, eles dão oportunidade, mas não dão, né? As universidades, elas estão, uma desigualdade muito grande, tem aluno de cota, tem aluno de escola pública, mas que o pai e a mãe teve que se desdobrar por trás desse aluno para manter esse aluno na universidade. Então, esse currículo, na minha opinião, é desde o Fundamental 1, viu? Porque você vê aluno de segunda série que ele não quer aquilo naquele momento. Então, oferecer oportunidade, mudança de currículo, lidar com a desigualdade, que essa mudança só vai acontecer, essa consciência de meio ambiente, quando a gente conseguir lidar com essa desigualdade. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia e pagando preço por causa dessa desigualdade. E às vezes o que mata a pessoa é a ignorância. Então, eu penso que, até no segundo filme, achei interessante que ele fala assim, que a gente tem que ter limite, né? O limite, que eles não têm o limite, né? A ciência tem que andar de mão dada com a saúde, e tem que andar de mão dada com a educação também, com a formação da pessoa, né? Então, você me corrija se eu estiver errada. Então, por tudo isso que eu tenho visto, eu entendi que essa mudança tem que ser no ser humano, de dentro para fora. E na escola, em termos de escola, nós precisamos de uma mudança no currículo, tanto do Fundamental 1, 2 e ensino médio. Eu acho que a partir desse momento, adequar a nossa realidade. Qual que é a realidade do Brasil? A realidade do Brasil é essa, no estado de São Paulo é essa, no Maranhão é essa. Então, vamos adequar, né? E fazer uma mudança, sim, uma mudança, mas que continue, né? Por que nós agora, com a pandemia, estamos sofrendo, que tem que ter a EAD, tem que lidar e não conseguimos? No passado, a Secretaria da Educação investiu, pagou curso de informática, não sei se você se lembra disso, e ajudou até o professor a comprar computador, mas parou nisso, né? Se não tivesse parado nisso, eu penso que agora ninguém ia ter tanta dificuldade assim. Parou, aí você chegou na escola, já não tinha mais PC para todo mundo, aí você vai levar alunos, tem 10, só 5 que funciona, não é uma coisa assim permanente, são investimentos que tem que ser contínuo, né? Contínuo. Você entendeu? O sistema de ensino por si só, professora, ele não vai dar conta de resolver todos os problemas da sociedade, né? É um todo, né? É uma questão da estrutura monetária do mundo, né? Nós temos um mundo de tubarões, né? Onde quem pode mais chora menos. Isso é uma realidade, né? E isso vai mudar essa concepção. Essa concepção vai mudar um dia, quando as pessoas tiverem consciência de que isso precisa mudar, de que a forma correta de se viver é pensando em todos, né? Só tá bom para um se tiver bom para todos, e não tá bom para mim e o outro passando fome do meu lado, tá tudo certo, né? O outro tá na necessidade. Mas ele não quer. Ele não quer porque ele nasceu no meio que não favoreceu isso também, né? E que o Estado, às vezes, foi omisso, né? Foi omisso
na hora de fazer uma intervenção, porque a questão é política, né? Quando acontece, vamos supor, tudo isso que nós estamos vendo aí é fruto de um pensamento mecanicista. Eu conheço fazendeiros que têm 7.000 alqueires de terra, não sabe o que fazer com dinheiro. Ele foi um dia comprar uma raquete para matar pernilongo lá num camelô. Ele pediu a raquete, o cara falou R$ 25. Ele jogou R$ 20 lá e virou as costas e foi embora, né? Eu tive que complementar os R$ 5 que estava faltando ali, que eu fiquei com vergonha. Eu estava junto. E ele falava assim, olha, para que pobre quer carro, né? Quer dizer, ele se coloca assim como um ser privilegiado da criação, que ele tem que ter todos os bens de consumo à sua disposição, e os outros que vivam na miséria, né? Então, esse pensamento é fruto de um pensamento mecanicista, em que você escolhe o ramo que você vai e ali você vai ser um tubarão. Você vai ganhar dinheiro e vai comprar bens e vai ganhar e esquece que o mundo também é dos outros, né? O Paulo Saldiva não fala dos recursos. Aquele que mais utiliza dos recursos é o que mais contribui para o esgotamento e para a poluição ambiental, né? E quem sofre as consequências é sempre aquele que contribuiu menos, né? O pobre, né? Então, essa é uma questão interessante. Eu pus o slide da lista aí, vocês viram? O link é o mesmo da semana passada. Não precisa nem preencher agora, pode esperar terminar a reunião, né? Eu só mudei a data, tá? O resto é a mesma coisa. Eu queria que alguém mais contribuísse, porque hoje acho que não é nem legal a gente entrar na discussão do vídeo do Paulo Saldiva, porque a coisa foi mais intensa do que eu imaginava, né? Eu falei bastante, tinha muita coisa para discutir, né? E... Oi. Marcel, mas como é bom, né, a gente poder estar falando tudo isso agora, não? E pensando que a pandemia vem para uma coisa positiva também, porque nós estamos podendo falar com o PCNP direto, podendo falar com o secretário direto, umas coisas mais positivas. Então, a gente vai ter que acreditar e fazer o possível para poder trabalhar o conhecimento do aluno, fazer com que ele entenda que ele pode, ele é o ser humano e nós podemos ajudar. É isso. Perfeito, Gostei muito dessa reunião hoje, melhorou mais ainda, ó. Tá bom? Porque sempre tem alguma coisa para trazer de produtivo, né? Então, gente, a gente consegue ver o pensamento mecanicista em várias coisas, né? Na religião, né? No pré-eleição, a gente viu, né? Agora, nesse período de quarentena, a gente vê as ideias mais diversas, né? Muita gente pensando no todo, pensando, né, nas consequências que isso está trazendo, e muita gente pensando no seu próprio umbigo, né, no seu negócio. Não estou criticando, né, só estou apontando o que a gente consegue verificar e agora a gente consegue entender e enquadrar todas essas coisas que estão acontecendo, né? Quando alguém vai lá e dá o seu posicionamento, você já consegue ver o que tem na cabeça dele, o que ele almeja com aquilo, né? Se é um pensamento holístico, se é um pensamento que privilegia o bem-estar alheio também, né? O caso desse fazendeiro aí é uma lástima, já tem 82 anos e vai morrer sem mudar, vai ficar pensando assim. E os filhos, idem, né? Pensa da mesma forma, porque meu pai, pensando assim, conseguiu todo esse império. Vamos continuar pensando dessa forma e nós vamos nos estabelecer aqui, mantendo todo o nosso capital, né? Todos os recursos. E às vezes não precisa tanto, né? Não precisa tanto. Esse senhor mesmo, quando ele ia fazer uma viagem no meio da estrada, que ele parava no hotel, se o hotel fosse, se ele julgasse que fosse muito caro, ele dormia dentro da caminhonete, né? Uma quantidade dessa de terra e um dinheiro infindável, né? Então, é uma questão assim de refletir o que eu preciso, né? Só as necessidades básicas, mas
eu tenho tanto, mas só uso as necessidades básicas, porque eu não tenho nada de supérfluo também, né? Mas desde quando o supérfluo é necessário, né? Desde quando? Então, eu só vou deixar uma reflexão aqui, que nós já estamos aí encerrando, né? Em que momento da escolarização... Tá, Lúcia, então fala, né, que depois eu vou fazer o encerramento. Pode falar. Lúcia, pode falar. Oi. Samuel, Oi. não estou conseguindo acessar a lista. Não está conseguindo? Não. Você deu espaço? Não pode dar espaço, é tudo junto. Tudo junto. Não deu espaço, não. Eu vou terminar da reunião, eu vou entrar para ver. Qualquer coisa eu posto o link lá no grupo, tá? Coloco o link no grupo. Aí a gente se acerta lá. Tá, Então, obrigada. gente, tá? Em que momento da escolarização a gente vai tratar Galileu, Aristóteles, Descartes, Bacon, Copérnico? Então, o Copérnico, o Newton tem lá no currículo, tal, né? Mas veja que isso aí já é o final de uma discussão, né? Tem um monte de coisas que embasam isso daí, né? Assim como a gente for estudar lá Charles Darwin, né? Um monte de coisa, tem que estudar o contexto, né? No livro didático traz Darwin era o correto e o Lamarck o equivocado, né? Não era bem assim a questão, né? Darwin teve ajuda, né? Teve inspirações extras que não aparecem muito na história, né? Então, em que momento a gente vai aparecer? Então, vejamos, os alunos... É isso. Os alunos, eles têm que ter essa percepção de que ciências não é só ler um texto, não é resolver exercício, não é fazer um experimento lá no laboratório ou até na própria sala de aula. Ciência, ela tem uma história, ela tem uma construção, né? Ela remonta à própria história da humanidade. Então, para a pessoa se entender nesse mundo, como um ser, como um cidadão, qual é o papel dele, né? É importante que ele tenha acesso a essas coisas, né? Então, quando a gente for trabalhar qualquer assunto, a gente permeia algumas dessas discussões, fala, se vocês quiserem saber mais sobre isso, pesquisa sobre esse cientista, esse pensador, né? A filosofia, existe aí na internet aulas de filosofia maravilhosas que nos ajudam a compreender o que se passou nesse tempo, né? Isso é para abrir as nossas mentes, né? Abrir nosso campo de visão. E não que eu estou falando que nós somos obscuros, né? Mas sempre a gente precisa discutir algo mais, né? Sempre a gente precisa trazer à tona algumas questões aí que vai nos ajudar a melhorar a nossa prática, a trazer a atenção para aquilo que nós estamos falando, né? E a valorização do nosso trabalho enquanto profissional, né? Nós precisamos valorizar nosso trabalho. Nós, se não valorizarmos nosso trabalho, quem fará? Né? Quem o fará? Então, nós temos que montar nossas aulas, levar na aula de discussão e sempre mostrar que a aula não se limita naquilo, né? Que aquilo é só um pontapé inicial para uma coisa maior e que o aluno precisa fazer a parte dele para se desenvolver, né? A professora Vilma ali colocou essa dificuldade que tem, né? De trazer todos os alunos, dessa concepção que o mundo tem aí de exclusão mesmo, propriamente dita, né? E é uma coisa que tem que partir dos governos, mas precisa também partir do quê? Da questão popular, da forma como a população enxerga as coisas, né? Começou a ver as coisas com mais clareza, né? Até na questão da política, entender o que é um neoliberalismo, o que o neoliberalismo pode afetar a sua vida, né? Se você vai pagar mais pedágio ou não, né?
se isso é importante, se é importante para a economia do país, mas ou do Estado, aquilo que é importante para a economia é viável também para o cidadão, né? Uma vez que é o cidadão que mantém o Estado de pé, né? Então, são reflexões que a gente precisa fazer, e sempre propondo coisas, né? O mundo é feito de proposições. A história da ciência eram pessoas que propunham coisas, né? Tem inúmeros outros nomes que não aparecem nas discussões, mas eles estavam ali. E talvez eles eram tão importantes quanto esses que se destacaram na história, né? Então, gente, como nós já avançamos o horário, né? Queria encerrar aqui a nossa reunião de hoje. Eu falei demais hoje, tinha muito mais coisa aqui para falar também, mas sobre ponto de mutação, agora a gente pode só citar, não vamos mais dedicar um tempo para isso, né? Nós temos muitas outras coisas. Eu vou passar para vocês aqui. Próximo encontro, nós vamos discutir o vídeo do Paulo Saldiva, né? Que nós já comentamos bastante sobre ele, e tem esse daqui, o saber científico e filosófico da ciência, tá? Então, a filosofia e a ciência, né? Num confronto aí. Como é que a gente faz isso? É um videozinho de 18 minutos. Eu achei um vídeo muito bom, muito rico de informação, discussão interessantíssima, né? Tá nesse link aí. Depois eu vou passar tudo isso aí lá no grupo, né? O nosso grupo vai ser bem dinâmico, né? Já está sendo, né? Então, pedindo aí para alguém, se tiver lá o PDF da Horta, colocar de novo ali no grupo, para passar para os alunos, para as famílias, pode ser útil para alguém, tá? E eu vou deixar tudo aí disponível para vocês. Muito obrigado pela atenção, pela participação de todos. Desculpe aí se a gente falou alguma coisa aqui que estava fora do script, né? Se não concordou, a gente depois pode continuar essa discussão no grupo, ou em particular também. Importante agora é que nós trouxemos ideias. E essas ideias aqui foram fomentadas, foram discutidas, e isso daqui vai abrir nosso leque de visão, nossa forma de ver o mundo, vai melhorar a nossa prática, vai nos dar segurança enquanto profissional, né? Então é isso. Muito obrigado para todos e bom trabalho, bom final de semana e um abraço, tá bom? Obrigada, já consegui. Um abraço a todos. E se alguém Marcel, já consegui, viu? já conseguiu? Que bom. Já. E se Obrigada. alguém